Romanos capítulo 3, nós vamos ler dos versos 21 até o 31. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é Deus também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Meus irmãos, temos compreensão de que o objetivo dessa série, ou de examinar as Escrituras, não tem a ver com um conhecimento teórico, para entender um pouco melhor Romanos, mas tem a ver mais com um autoexame à luz do Espírito que Deus nos convida a fazer. Quando você ouve esse trecho lido, ou quando você ouve as explicações desse trecho lido, você toma para a sua vida essa palavra? Ou você imagina que durante então esse culto e a pregação você está sendo apenas nutrido intelectualmente para conhecer um pouco mais sobre a carta de Paulo aos Romanos, mas você não toma esse recado para a sua vida pessoal? Porque essa é a intenção de Paulo aqui, quando escreve aos seus destinatários. Essa é a intenção hoje pela manhã aqui, quando a gente relê essa carta e explica o seu conteúdo, que você tome ela para si. Esse texto, no versículo 21, começa aqui com mas. É uma palavra que inverte a declaração anterior, do versículo 20, quando lá Paulo diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, o que é uma péssima notícia. É quase como dizer assim, não há esperança para a humanidade. Não há nada que ela possa fazer. De verdade, para ser salva, para andar correta, para arrumar o seu problema. Ponto final, não há o que ela possa fazer. Essa é a constatação no versículo 20. Mas o mas aqui nos oferece uma esperança que até pode qualificar o nosso louvor quando a gente entende o sentido desse mas. No versículo 20, Paulo havia dito também
que a lei faz o pecado ser conhecido. Por isso que eles professaram aqui sua fé nos 10 mandamentos. Sem lei está morto o pecado. Diante da lei todo mundo é culpável. Sem lei estamos perdidos, relativizados em nossa jornada. Mas, no versículo 21, o apóstolo agora se volta da escuridão do pecado humano, da desesperança, para revelar o diamante reluzente do Evangelho de Cristo, que reluz no meio dessa desesperança. O Evangelho, queridos, de Jesus, como sabemos em Romanos 1,17, revela uma justiça que provém de Deus. Veja o versículo 21 desse texto. A justiça de Deus se manifestou. Uma outra tradução poderia ser que Deus nos deu uma justiça. É uma justiça manifesta, mas é uma justiça também concedida. Deus não só executou justiça, mas Deus compartilhou justiça. Nossas traduções às vezes tornam impreciso o entendimento aqui, mas os termos justiça e justificado, nos versículos seguintes, provém da mesma palavra grega, dikaiosine. Portanto, o versículo 21 poderia dizer, mas agora a justificação de Deus, ou proveniente de Deus, se tornou conhecida. O acerto de contas para quem estava morto e condenado pela lei, o acerto de contas agora se tornou revelado. E ele vem do próprio Deus, é manifesto pelo próprio Deus e é compartilhado. A justiça é um registro validador de desempenho que abre portas, e eu vou ilustrar isso. Quando você procura emprego, manda um currículo para uma empresa. Esse currículo contém as experiências e habilidades que tornam você digno do cargo, pelo menos assim se espera. Então você envia o currículo e diz, analisem o meu currículo, por favor, e aceitem-me. Seu relatório não tem nada que o desqualifique para aquele emprego, mas contém tudo, pelo menos você espera, que o qualifique para essa nova atividade. Escute. Toda religião e cultura acreditam que o mesmo acontece com Deus. É um tipo de registro moral ou espiritual. Você apresenta o seu registro de desempenho e se ele for bom o suficiente, você será considerado digno da vida com Deus e então por ele será aceito. Mas então Paulo quebra essa lógica e diz assim, mas agora, pela primeira e última vez na história, uma abordagem de Deus de que nunca se ouviu falar agora é revelada. Uma justiça divina, justiça de Deus, um registro perfeito nos é conferido, nos é concedido gratuitamente. Isso não é pouca coisa, por isso que você tem que conhecer a lei moral de Deus, para se dar conta da fria que você foi livre. Tenha em mente aqui o versículo 20 sempre. Ninguém é justificado por fazer o bem, a lei te condena. Nenhum outro lugar oferece isso, meus queridos. Fora do Evangelho, e eu sei que muita gente busca o Evangelho hoje por outros motivos, e isso até não é um problema, desde que o verdadeiro motivo seja apresentado a esses buscadores, nem sempre isso é feito. Fora do Evangelho, temos de desenvolver uma justiça, oferecê-la a Deus e pedir com esperança, ou ansiedade, ou medo, Deus me aceita. E é isso que muita gente sofre num leito de hospital à beira da morte. Será que eu fiz o suficiente? Será que o pouco que eu fiz pelo menos compensa o mal que eu fiz?
Como é que eu vou saber? Pois o Evangelho diz que Deus desenvolveu uma justiça perfeita, que Ele a oferece a nós por meio de Cristo, e por meio dessa justiça é que nós somos aceitos, todos, sem exceção. Essa é a singularidade do Evangelho cristão, meus irmãos. Não é se você vai ser curado, se você vai ter paz nesse mundo, se você vai ter um carro novo ou uma profissão e nela vai evoluir. Não tem nada a ver com isso. Isso até por bondade divina pode acontecer. Nós estamos falando aqui da sua vida eterna. O Evangelho inverte o que a religião e a cosmovisão da maioria de nós, e por que não dizer o coração humano, acreditam. Os versículos 22 a 25 que temos diante de nós ensinam 4 lições sobre como essa justiça é dada a pecadores. Primeiro, versículo 22, ela chega mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A fé que recebe a justiça tem um objeto para o qual ela se volta, chamado Cristo. Por isso que no nosso curso de novos membros, e a gente vai voltar com ele em agosto, cristianismo para nós é Cristo. É o objeto de crença, em vez da crença em si. A questão principal não é a sua fé, o ponto é para onde a sua fé está voltada. Não se engane. Posso ter uma grande fé e inabalável, inclusive, fé na capacidade de, penas amarradas aos meus braços, me fazerem voar do Brasil à África. Você pode fazer todo o esforço para acreditar nisso. Tente fazer esse voo. Eu depositei a minha fé no lugar errado. De igual modo, posso ter fé apenas o suficiente para embarcar em um voo transatlântico, tremendo de nervoso, e ao fazê-lo, no entanto, o objeto da minha fé, esse voo, vai entregar o que ele promete. Não é a fé que salva. Não é nem a fé em Deus que salva, que é a fé em Jesus e na sua obra. Os demônios, Tiago vai nos ensinar muito bem também, creem em Deus. Segunda coisa que Paulo nos relata nessa carta é que a justiça não pode chegar a nós por meio dos nossos próprios atos ou esforços, versículo 23. Ou seja, fomos feitos à imagem de Deus para lhe dar glória e desfrutar da glória do seu louvor. O final do capítulo 2 de Romanos nos diz isso. Mas por causa do nosso pecado, perdemos essa glória. A imagem de Deus em nós ficou ofuscada. Não podemos viver na presença de Deus, mas desfrutando da sua aprovação. Pecamos. Então, não há o que nós mesmos possamos fazer. Terceiro, versículo 24 diz que essa justiça chega a nós de forma gratuita. Isso é muito importante, pois é possível pensar na fé hoje, e é bem comum pensar a fé como um tipo de obra. A invocação de um sentimento psicológico acerca de Deus, um esforço de concentração. Preste bem atenção, porque eu acho que isso é uma coisa em que a gente cai. Algumas pessoas pensam na fé como uma atitude, inclusive intensa, de entrega, uma espécie de concentração, um estado de certeza ou de confiança. Mas Paulo tem o cuidado de dizer que essa fé em Cristo nos é dada gratuitamente, sem esforço. Escute bem isso aqui. Quando você oscila um monte durante a semana, hoje pensa que está salvo, amanhã acha que não, e essa sua fé vai como uma onda,
subindo e descendo ao longo da sua jornada. Veja, gratuitamente aqui é o mesmo termo usado por Jesus em João 15, 25. Quando Jesus diz, odiaram-me sem motivo, é o mesmo termo, sem motivo. Sem motivo, gratuitamente, sem motivo. A palavra grega para gratuitamente também quer dizer sem motivo, de modo infundado, algo dado ou feito sem razão alguma. A fé não é uma participação, a fé, inclusive, é um dom, é uma dádiva. Não é um esforço que você empreende para crer e então se garantir que você é salvo, porque aí a ênfase está em você. Não devemos ser presa do erro sutil de pensar que a nossa fé nos salva. É bem comum isso, mais do que a gente imagina. Como se no Antigo Testamento Deus quisesse obediência à lei para a salvação, e agora no Novo Testamento, como eu já vi muita gente dizer, agora o que vale é a fé. Esse é um erro grosseiro. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, é a obra de Cristo que tem o mérito pela nossa salvação, meus irmãos. Em ambos, a fé é a maneira pela qual essa obra é recebida tão somente, e nada mais. A fé não é uma obra, a fé não é um mérito, a fé não é uma participação. A fé é simplesmente a atitude de achegar-se a Deus de mãos vazias. Por isso, quando a ceia é tratada de forma moralista, em algumas igrejas divide os santos dos impuros. Que erro, que equívoco. A nossa condição de participar da ceia é chegar de mãos vazias. Quando uma criança pede à mãe algo de que necessita, confiando que receberá, o pedido dessa criança não merece nada. É tão somente a maneira de receber a generosidade da mãe. O que faz diferença é a mãe que é generosa, e não a criança que pede. Isso é crucial, porque se você achar que a sua crença é a causa da sua salvação, você vai deixar de olhar para Cristo e vai olhar para a sua fé. E você vai ter dúvidas. E você vai estar inseguro. Se tiver dúvidas, vai ficar abalado. E essa foi uma das coisas que a Reforma Protestante recuperou. Coisa que o catolicismo romano não dava. Segurança a respeito da salvação por meio da fé. Somente em Cristo. Se você deixar de sentir a fé com tanta clareza e entusiasmo, você vai ficar preocupado de que algo na sua vida não está bem, de que você de fato não está salvo. Isso é fundamental, muita gente sofre disso hoje. Não olhe para a fé como a obra que você faz, olhe para Cristo. O que houve? O que converteu sua fé em uma obra? A fé nada mais é do que um instrumento pelo qual você recebe a salvação e não a causa da sua salvação. Quantos dizem amém para isso nessa manhã? A fé não é a causa da sua salvação. A fé é o instrumento pelo qual você recebe a sua salvação. Se você não enxergar isso, você pensará que tem alguma coisa do que se vangloriar. O motivo pelo qual sou salvo é porque depositei minha fé em Jesus, você vai dizer, e outros não o fizeram. Essa é uma interpretação equivocada que elimina a nossa confiança e, ao contrário, estimula o orgulho.
E o versículo 27 desse trecho que lemos não oferece nenhuma base para o orgulho. Veja como aqui Paulo é sábio. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Quarto, como essa justiça chega a nós. Paulo ainda é mais específico acerca daquilo em que devemos depositar a fé. É a nossa fé na obra de Cristo na cruz. Não é uma admiração genérica, confusa por ele como um grande homem, como um exemplo inspirador e assim por diante. A justiça vem, versículo 25, no seu sangue. Remete aqui, Paulo, ao Evangelho, ao Cristo na cruz. A fé que salva se encontra em Jesus Cristo e este crucificado. Por isso que a cruz é o maior símbolo da nossa fé. Não é um Jesus genérico, um homem sábio, um bom terapeuta, um médico de almas. Tudo isso é verdade a respeito dele. Mas ele é o nosso Redentor. É o nosso justificador. Assim, versículo 22, todos os que creem são justificados. Por isso, Paulo escreve, não há distinção, porque todos somos pecadores. Não há quem não necessite receber justificação. E porque como Cristo morreu por esses pecados, não há ninguém que não possa receber essa justiça dele. Aqui todos somos iguais. Martin Lloyd-Jones resume essa passagem assim: o homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, nem espera nada de si mesmo. Não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser. Ele olha exclusivamente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua obra completa, e nela ele descansa. Você está entendendo que às vezes a admiração moral por Jesus pode superar a sua compreensão do aspecto redentivo implicado nele? Ele é o Cristo que salva. Ele é o Cristo que regenera. Ele é o Cristo que redime. Como a justiça pode chegar até nós? É a grande pergunta. Um povo pecador. Como Deus pode permanecer justo e tornar pecadores que merecem o juízo justos? Como é que Deus faz essa conta? Como pode haver uma justiça de Deus e uma justiça proveniente de Deus? Deus é tanto justo quanto justificador. Como um Deus justo consegue justificar o fato de justificar você e eu? Versículo 24. Ele faz isso mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Redenção é uma palavra que nos leva de volta ao Israel antigo. Naquela sociedade agrícola, não era preciso muito para você contrair dívidas. Era comum você ter que se vender como escravo por causa das dívidas. E às vezes era preciso uma vida inteira para sair dessas situações. Você sabe como é que é endividamento, né? Por isso a lei de Deus previa um parente, um redentor, um goel no hebraico, que comprasse a sua dívida, comprasse a sua escravidão, de modo que você pudesse ter liberdade outra vez. Levítico 25, 25. Essa é a ideia do resgate. Paulo diz agora que por meio de Cristo, a nós que somos escravos do pecado, da morte e do juízo, a nós que jamais conseguiríamos saldar nossa dívida, a nós, a redenção, a libertação da dívida chegou gratuitamente por meio do Filho de Deus. O Pai justifica seu povo. O Deus Santo justifica pecadores por meio da obra do seu Filho.
Ele nos redimiu oferecendo, versículo 24 e 25, Jesus Cristo como propiciação. Eis o modo pelo qual Deus justifica pecadores. Ele torna justo o injusto. Muito se tem escrito sobre como traduzir a palavra que Paulo emprega nesse texto. Hilasterion. A nossa Nova Almeida atualizada traduz por propiciação. É o texto que nós temos diante de nós. Traduções modernas fazem uso da palavra expiação. Mas expiação, atenção, é a eliminação da transgressão. Propiciação vai além, inclui a eliminação da transgressão, mas é mais do que isso, é o desviar da ira de Deus. É lidar com a justiça de Deus. Significa que a ira de Deus é afastada de nós os que merecemos ira, pela provisão daquele que a recebe em nosso lugar, Jesus Cristo, sobre quem a ira de Deus caiu. Assim, queridos, a cruz é o lugar onde o juiz recebe o julgamento. Esse é o escândalo da cruz. Esse foi o plano do Pai e também o sacrifício voluntário do Filho. Quando disse, fugirei eu desse momento, se para esse fim eu vim. Ele não sofreu porque tinha de fazê-lo. Ele sofreu porque amou o Pai e amou a cada um de nós. Podia ter mudado de ideia, mas escolheu não voltar atrás. Se Deus nos perdoasse, tornando-se indiferente ao pecado, eu queria que você agora prestasse atenção no que eu vou dizer, especialmente quando no nosso tempo a gente vê esse assunto voltar o tempo todo. Se Deus nos perdoasse, apenas sendo indiferente ao pecado, se o único modo pelo qual Ele pudesse justificar o seu povo fosse abrindo mão do papel de juiz, de modo algum isso significaria ser amoroso com as vítimas do pecado, como alguns afirmam. Nós estamos com uma ideia de amor distorcida. Isso não nos daria qualquer garantia futura e comprometeria Deus em seu caráter. Não, Deus simplesmente ignora o que eu fiz e agora Ele me perdoa. Não. Deus deveria nos julgar, deve nos julgar e haverá de nos julgar. A maravilha é que Ele nos julgou na pessoa do seu próprio Filho. Ele não abriu mão da sua justiça e santidade. É isso que muita gente ainda não entendeu, tentando domesticar Deus, como se Ele fosse uma criancinha. Como escreve John Murray, Deus amou tanto os objetos da sua ira que deu o seu próprio Filho, com o fim de que Ele, pelo seu sangue, fizesse provisão pela remoção da sua ira. Não esqueça isso nessa manhã. Para Deus a justiça importa, a verdade importa, a moral importa. O que é diferente de ser moralista e legalista? Deus não deixa de lado a sua justiça, Ele volta a sua justiça contra si próprio no seu Filho. A cruz não representa uma acomodação entre a ira e o amor de Deus. Ela não satisfaz metade de cada um, como muitos pensam. Pelo contrário, satisfaz a ambos, ira e amor, plenamente no mesmo ato. Na cruz, a ira e o amor de Deus foram ambos vindicados, demonstrados e expressos com perfeição. Eu sei que muitos de nós não compreendemos isso bem, especialmente quem não é cristão tem essa dificuldade, por isso que você é chamado a explicar. Deus não mudou de ideia. Deus apenas providenciou um jeito de lidar com a nossa desobediência, mantendo a sua justiça.
Amor e justiça resplandecem e são satisfeitos plenamente na cruz. A cruz é a demonstração tanto da justiça quanto do amor justificador do nosso Deus. Queridos, entender a cruz nos capacita a entender as palavras de Paulo no versículo 25. O que Paulo diz aqui? Que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. O que significa isso? Se Deus tivesse perdoado de verdade por completo os pecados cometidos por seu povo na antiga aliança, eles teriam desaparecido. Não seria necessário fazer mais nada. Mas Paulo está nos mostrando que, na verdade, Deus não os perdoou antes, apenas os deixou sem punição até que punisse o próprio Filho na cruz por eles. Em outras palavras, em sua paciência, Deus adiou o pagamento por esses pecados, é o que Paulo está dizendo. Os sacrifícios e rituais do Antigo Testamento sempre foram substitutos provisórios que apontavam para Cristo. Não pagavam de fato as dívidas. E Hebreus, Gálatas, explicam isso muito bem, em detalhes, que os sacrifícios apenas rememoravam pecados. Deus aceitava Abraão, Moisés, Davi e todos os santos do Antigo Testamento quando se arrependiam e confiavam na sua misericórdia, mas por causa da obra futura do seu Filho. Por isso que entender o Evangelho é entender toda uma narrativa redentiva, criação, queda, redenção e consumação. Esse retrato maior é o que te ajuda a olhar trechos espalhados na Escritura, essa cadência histórica e redentiva de Deus com o ser humano. Repito, sim, Deus aceitava Abraão, Moisés, Davi, os santos do Antigo Testamento que se arrependiam, que confiavam na misericórdia de Deus, mas todos olhavam para uma obra futura de Jesus definitiva. O que acontece se nos esquecemos que Deus é justo, de um lado, ou que Ele é o justificador de outro? Quer dizer, Ele é o Deus Santo, mas a gente escolhe o lado amor dEle. A menos que seu Deus seja tanto um Deus de amor sacrificial, quanto de ira santa contra o mal, você vai ter diversas distorções sobre a sua leitura sobre Deus e a sua vida como consequência. E infelizmente a igreja brasileira, e não só ela, tem feito escolhas casuísticas sobre a face de Deus que ela mais deseja. Atenção. De um lado, se você faz objeção à ideia de um Deus com padrões morais, os quais Ele defende, você é aquela criança, ou como aquela criança que força os limites dos pais e, se bem-sucedida, passa a vida se sentindo liberta dos pais. E aparentemente você sofre uma ideia de liberdade, mas você fica desorientada. Atenção, pais, em relação aos seus filhos, inclusive. Repito. Se você tem essa ideia de que Deus é amor apenas e relativizou toda a moral, você é como aquela criança que força os limites dos pais e, se bem-sucedida em deixá-los para trás, superar o seu controle, você passa a vida se sentindo liberta deles e aparentemente há uma alegria aqui, mas você fica sem direção. Sem nada com o que contar. Sem nada debaixo de si ou à sua volta. Tim Keller, inclusive, subscreve exatamente essa afirmação.
Ouvimos falar muito, e é um fato, sobre pais abusivos e autoritários que não demonstram amor pelos seus filhos. Evidentemente, isso existe e que até se realiza nos seus filhos, que querem controlar os seus filhos. Porém, pais permissivos que não estabelecem limite nenhum, não dão orientação, não confrontam os filhos, são, na verdade, destituídos de amor e serão destrutivos na sua paternidade ou maternidade com os seus filhos. Não vá atrás das pedagogias modernas. Não vá atrás. Infelizmente, não quer dizer que com o avanço do tempo, algumas coisas, ou tudo evolui. Algumas coisas involuem. E eu acho que o próprio mundo hoje, em geral, está vendo isso. Muita coisa está voltando atrás. O mundo está cheio de gente criada com uma visão que se supõe esclarecida de Deus como um Deus amoroso e que inclusive quer ensinar a igreja essa leitura. Gente que não tem formação teológica nenhuma, vai para a Bíblia numa leitura completamente desconexa, e eu poderia citar alguns aqui, filósofos pop do nosso tempo, ridicularizando o que a gente crê, desconstruindo Deus na sua maneira bíblica de ser enxergado. Mas como vocês, igreja, vocês têm um Deus amoroso? Nada é não permitido. As pessoas se sentem, então, no fundo, espiritualmente órfãs, sem direção, sem rumo, sem base, sem valor permanente. A nossa sociedade agora mesmo está discutindo até que ponto o Supremo Tribunal Federal pode ser censor da liberdade de expressão. E é evidente que isso não está afetando a igreja somente. É evidente porque vai tocar numa questão moral e quais são os valores absolutos morais que esse país, ou o nosso Supremo, ou o Congresso vai estabelecer. Num tempo em que estamos voltando a uma epidemia de jogos. Esses dados são estarrecedores, queridos. O que os jogos estão fazendo com crianças, jovens e idosos. Isso ainda está numa bolha, mas se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que é um problema de saúde pública gravíssimo. Nessa comunidade mesmo já chegaram pessoas cujos familiares foram vítimas disso tudo. É estarrecedor os bilhões de gente que ganha Bolsa Família, gastos, e que endividam milhões da população brasileira com os tais dos jogos patrocinados por artistas, youtubers e formadores de opinião. Alguns dando um passo atrás. A moral é seletiva. A moral é seletiva. E Deus não é seletivo, Deus é justo, santo e verdadeiro. Por isso que a sua palavra está de pé, não importa o que aconteça, porque as propostas de vida que as sociedades têm apresentado são todas seletivas. No fundo, o que vemos é uma sociedade órfã de Deus. Sem nenhuma certeza. Sem nenhum horizonte claro. O que até então era verdade, hoje já não é. Jurisprudência é uma coisa que no nosso país já não existe mais. Qual jurisprudência? Da semana passada? Você não está entendendo como isso está afetando a nossa vida, a nossa moral e os nossos horizontes. E oportunistas acabam, claro, se apresentando nesse vácuo moral para conduzir as pessoas. Acabaram ficando com um Deus desinteressado. Fizeram um boneco, um espantalho. Pegaram partes interessantes, rejeitaram outras menos interessantes. E fizeram o seu próprio Deus e se alegraram com as obras das suas mãos.
Mas toda idolatria é escravidão. E a escravidão leva à morte. Por outro lado, um Deus irado, e alguns são mais adeptos desse lado, dessa identificação, um Deus irado e desprovido de graça jamais lhe dará a motivação de viver uma vida decente. Você se sentirá esmagado e desesperançoso, ou com raiva, ou insolente. Sempre destituído de amor, porque o medo é incapaz de produzir amor. Esse é o outro lado da caricatura de Deus. Se tiver um Deus feito só de padrões e juízo, você será uma pessoa coagida, nunca apta a corresponder a esses padrões. E você vai ser um fugitivo. Não diante dos outros, mas no oculto. Ou você vai se atormentar com culpa, como Lutero fez na sua jornada. Nosso Deus é um Pai digno de se ter. E um Pai que podemos ter pela graça de Deus. Na cruz, de maneira gloriosa e libertadora, vemos que o nosso Deus é justo, versículo 26. E o justificador daquele que tem fé em Deus. Então, nessa manhã, assolados que somos o tempo todo com postagens, vídeos, imagens, reflexões, críticas sobre Deus, sobre o nosso papel como igreja. Aliás, a gente às vezes vê dardos inimigos vindo de todos os lados, externos e internos, nessa confusão em que muitas vezes a igreja se encontra, crescendo em número de pertencentes ao evangelicalismo, mas por um outro lado, uma igreja cada vez mais amorfa, acomodada, escolhendo o Deus que quer servir e domesticando esse Deus segundo os seus próprios interesses. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós. E sim, a igreja precisa ser reevangelizada. Por exemplo, hoje a gente vai participar da ceia. A gente tem agenda para isso, certo? Mas Paulo talvez vai olhar para nós e vai dizer assim: não é porque vocês estão no mesmo lugar. Tem um título de igreja lá no backlight. Cantaram alguns cânticos, a pregação aconteceu, que agora vocês tomam a ceia do Senhor. Paulo vai dizer para os coríntios: essa não é a ceia do Senhor. Você está se dando conta disso? Da gravidade do que Paulo está falando ali? E qual era a ideia que se adotava em Corinto? Os mais favorecidos comiam primeiro, se desimportavam com os demais, se embebedavam e faltava elementos para os menos favorecidos poderem participar. Paulo vai fazer essa pergunta: essa é a ceia do Senhor? Por isso que Paulo vai nos orientar que nossos atos têm que proceder de fé. Você tem que ser um bom educador do seu filho a partir do Evangelho de Cristo. Você tem que ser um bom cristão a partir da fé no Evangelho de Cristo que te justifica. Você tem que cantar aqui, você tem que pregar, você tem que ajudar os vulneráveis, você tem que se relacionar com a sua esposa e marido a partir do Evangelho de Cristo. Nesse Evangelho não sobra nenhum espaço para o seu orgulho. É tudo dádiva, é tudo favor e merecido. Mas Deus continua sendo santo, justo e perfeito. Que mistério!